encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo com meu Senhor Jesus, que foi morto naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor. Porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti.
Senhor. Só em Ti a minha alma se fartará. Só em Ti, só em Ti, meu Jesus. Só em Ti a minha alma se fartará. Só em Ti, só em Ti. Só em Ti a minha alma se fartará. Só em Ti, só em Ti, meu Jesus. Só em Ti a minha alma se fartará. Só em Ti, só em Ti, meu Jesus. Causo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que tem a terra com trono santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, e deu sua vida. Estou liberta, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aí você está no pode cantar com alegria ao Senhor, com palmas também. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida. Estou liberto, enfim. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos declarar digno ao Senhor. Digno é o poder de Deus. Digno é o
teu amor eu me submeti, extasiado, então me senti, anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, filho de Deus. Ele me leva agora aos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que bom estarmos todos aqui reunidos. Nesta quarta-feira, temos a presença do nosso pastor Jeremias, né? E o nosso culto de ceia. Vamos começar o nosso culto orando. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por ter nos trazido aqui nesta noite. Obrigada pela tua santa presença aqui nesta noite, Senhor. Obrigada pelo dia que passamos, pela força que o Senhor nos deu, Senhor, para suportar mais esse dia. Obrigada, Senhor, pelo ânimo que o Senhor sempre traz, Senhor, para o nosso coração. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada pela presença de cada um dos irmãos que estão aqui, Senhor. Que possamos ter vindo com o intuito, Senhor, apenas de engrandecer o Teu nome, Pai, de dar toda a glória e todo o louvor a Ti, Senhor. Abre nossos corações e o nosso entendimento, em nome de Jesus. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa devocional, que se encontra lá em Romanos 12. Versículo 15 e 16.
Romanos 12, verso 15 e 16. Amém? Amém. Ajuda o irmão que estiver com dificuldade. Amém. Eu vou ler. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Amém? Oremos. Senhor, obrigada por essa devocional, obrigada pela tua palavra, que é vida, Senhor, que ela sempre possa vir nos transformando, Senhor, a cada dia. Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Eu queria destacar o versículo 15. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. O normal de muitas pessoas hoje em dia é fazer o contrário, né? É quando alguém está triste, se alegra pela tristeza do outro, e quando o outro está alegre, fica triste pela alegria do outro. Mas aqui ele fala o contrário. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Possamos aprender isso, possamos estar sempre nas nossas orações. Senhor, que eu possa me alegrar com a alegria do outro, com a alegria do meu irmão, com a vitória dele. Mas que eu também possa chorar quando ele estiver chorando. Que eu possa ter essa empatia no meu coração, de sentir a dor do outro. É muito fácil, às vezes, a gente, quando o outro irmão está triste, a gente julgar pela tristeza dele. Muitos chegam até a dizer: ué, não tem Deus? Por que está triste? Não, deveria estar triste não. Não, devemos ser humanos e humildes diante de outras pessoas. E reconhecer isso. Possamos estar sempre melhores para outras pessoas, para a glória de Cristo e para nós mesmos. Amém? Eu vou soltar o hino. O primeiro hino é o 385 do Canto Cristão. Exaltado
a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim, ao meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercava, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Ele não me pode causar temor, pois meu Salvador não me
Deus. Vamos para o nosso momento de pedidos e agradecimentos. Quem tiver desejo do seu coração de compartilhar com os irmãos, algum agradecimento ou algum pedido, esteja levantando sua mão. Eu tenho, sim. Tenho que agradecer a meu Deus, sim, porque é mais uma oportunidade de eu estar aqui, né? Passei o dia trabalhando com saúde, graças a Deus, estou aqui junto com os irmãos. Mais uma oportunidade de estar revendo os irmãos que fazia muitos dias que a gente não se via. Então hoje estamos só tenho que agradecer por tudo, pela minha família que está aqui, pela igreja que estamos tudo bem, graças a Deus. E eu só tenho mesmo que agradecer. Amém. Mais alguém? Queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui e agradecer também pela primeira ceia do ano, né? Louvado seja Verdade. Deus. Mais alguém? Eu só tenho que agradecer. Passei muito tempo sem vir, agora estou ouvindo a igreja de novo. Amém. Mais alguém? Amém. O pessoal de casa pode deixar seus pedidos, que no final vamos estar orando por cada um dos pedidos. Peço ao irmão Antônio primeiro que esteja se levantando em oração pelos agradecimentos. Santo Eterno Deus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua casa, na tua presença, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, obrigado pelo alimento, pela água, obrigado pelo ar que estamos respirando. Eu sei que nesse momento tem muitos precisando respirar e está passando por dificuldade. E a gente estamos aqui, respirando com saúde. Isso, Pai, é o teu poder nas nossas vidas. A bênção do Senhor nas nossas vidas. Abençoa cada um dos meus irmãos que está aqui, Pai. Abençoa os que não puderam vir, os que estão em casa. Abençoa, cuida de cada um. Entrega nas tuas mãos, Serra Redonda, esta cidade. Entrega os governantes. Que o Senhor esteja abençoando. Abençoa cada um, Pai, pastores espalhados por esse mundo aí, onde estão levando a tua palavra. Abençoa os missionários. Pai, abençoa cada um, Pai. Entrega nas tuas mãos e que seja feita a tua vontade na nossa vida. É assim que eu te oro, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para o nosso momento de ofertório. Ele pode estar aqui pegando os envelopes, entregando os envelopes. Vou ler lá em 2 Coríntios 9, versículo 7, que fala: cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Senhor, minha vida oferecer Os irmãos possam estar trazendo suas ofertas. como oferta minha. Quero a te entregar oferta viva de matar. Meu Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida te entregar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração.
obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que ofertou. Esteja abençoando, Senhor, a casa de cada um, abençoando as suas famílias, em nome de Jesus. Esteja abençoando o pessoal que está em casa, aqueles que não puderam vir, Senhor, nesta noite. Esteja abençoando o nosso pregador da noite. Que o Senhor possa estar usando a vida dele, Senhor, para a tua honra e glória. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra para o nosso pregador da noite. Meus irmãos, graça e paz, amém? Amém. É um prazer, é uma alegria, é uma satisfação estar novamente com os irmãos reunidos no intuito de nós adorarmos, nós lermos a sua palavra e estarmos em comunhão uns com os outros. Hoje, meus irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo no livro de Oséias, e hoje nós veremos o capítulo de número 9. Oséias, capítulo de número 9. Nós vamos ler só um versículo da palavra do nosso Deus, mas nós vamos estar expondo todo esse capítulo. Oséias, capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte: Não se alegre Israel, nem exulte junto com os outros povos, porque você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Até aí, meus irmãos, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por mais esse momento onde nós estamos aqui em Tua presença, ó Deus. Muito obrigado os irmãos que estão aqui, ó Deus, e aqueles que estão em casa, ó Deus, escutando, ó Deus, que essa palavra venha fazer morada, ó Deus, na vida de cada um, ó Pai, que está ouvindo a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, ó Deus. É isso que eu oro, é isso que eu peço, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho, talvez o título aí na sua Bíblia vai dar o seguinte: o castigo de Israel. Aqui, meus irmãos, nesse capítulo 9 está a predição do exílio de Israel. Israel seria levado ao exílio justamente por conta do seu pecado. Nós estamos vendo nessas exposições que nós estamos fazendo nos profetas menores como era o povo de Deus naquela época, e especialmente aqui nesse livro de Oséias, onde Oséias é levantado no intuito de chamar o povo, mas o povo ainda permanece em rebeldia a Deus. E Deus agora, meus irmãos, vai punir esse povo. Punir justamente com o exílio. Essas pessoas, nós vamos ver aí que elas vão estar muitas vezes lá nesse exílio, mas elas não vão poder cultuar a Deus, porque lá elas vão estar com práticas pagãs, vão estar com práticas misturadas que não são a mesma coisa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, dos versos de 1 a 3, nós vamos ver, meus irmãos, que abandonar a Deus é voltar à escravidão do pecado. Acompanhe comigo versos de 1 a 3. Não se alegre Israel, nem exulte junto com os outros povos, porque você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Você gostou de receber o pagamento de prostituta em todas as eires de cereal. A eira e o largar não os alimentarão, e o vinho novo lhes faltará. Não permitirão, não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito, e na Síria comerão comida impura. Perceba bem, meus irmãos, que Deus aqui começa chamando Israel a atenção. Dizendo: ó Israel, não se alegre. E depois disso ela diz: nem exulte junto com os outros povos. E por quê Israel não podia ser alegre? Israel era o povo chamado por Deus, era aqueles homens e mulheres escolhidos a
nação que Deus tinha chamado eles, no intuito de estar diante de Deus, onde Deus iria derramar todas as suas bênçãos. E agora Deus diz assim, ó, não se alegre, Israel. Não se alegre. Já pensou Deus falando isso ao nosso coração, dizer assim, ó, não se alegre. E por que Israel não devia se alegrar diante de Deus? E a resposta está logo depois, é o que ele diz. Porque você se prostituiu. E o que foi que eles fizeram? Abandonando o seu Deus. Meus irmãos, Israel estava alegre, e nós vamos ver por conta das suas riquezas. Eles tinham muita coisa. Deus tinha prosperado aquele povo. Mas eles tinham feito algo, meus irmãos, que o povo de Deus jamais deve fazer, que é abandonar a Deus. E como é que é o abandono a Deus? Primeiramente, é aquela comunidade, aquelas pessoas que deixam primeiramente de ler a sua palavra. Quando nós deixamos de ler a palavra de Deus, com certeza nós vamos ler outras coisas. Nós vamos querer saber de outras coisas. E quando a gente deixa de ter esse compromisso com Deus, tanto de ler a sua Bíblia, como de orar, de estar com pessoas que são crentes, que verdadeiramente estão diante de Deus, nós vamos abandonar a Deus. Em um certo sentido. Porque os nossos pensamentos, muitas vezes, vai ser o mesmo daqueles que não conhecem a Deus. Por isso que ele diz, não se alegre, Israel, nem exulte com os outros povos, porque você se prostituiu, abandonando o seu Deus. E na continuação do versículo ele diz, você gostou de receber o pagamento de prostituta em todas as eiras de cereais. A eira e o largar não os alimentarão, e o vinho novo lhe faltará. Perceba bem que Israel aqui tinha tudo. Porém, Deus agora já começa a anunciar o castigo em cima de Israel. Ele diz, olha, a eira e o largar não os alimentarão, e o vinho novo lhes faltará. E ele diz mais, não permanecerão na terra do Senhor. E no finalzinho ele diz, Efraim voltará ao Egito, e na Assíria comerão comida impura. Perceba bem, meus irmãos, esse cativeiro aqui que eles iriam ser levados à Assíria, não tinha nada a ver com o Egito. Mas, meus irmãos, o que significa Egito? Egito, meus irmãos, significa terra de escravidão. Perceba que Deus tinha tirado eles logo no início do Egito, onde eles viviam em escravidão. Eles não tinham condições de ter os seus cultos diante de Deus, eles não podiam adorar diante de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque eles estavam debaixo de escravidão. E como eu disse, meus irmãos, quando nós abandonamos a Deus, nós entramos na escravidão do pecado. Porque nós tiramos Deus da jogada e nós colocamos outra coisa. Talvez o nosso familiar, talvez seja o nosso amigo, talvez seja o nosso trabalho, seja o que for, e a gente começa a abandonar a Deus. E aí, por N motivos que eu não vou citar aqui. Mas cada um sabe no seu coração a maneira que já abandonou certa vez a Deus. Que deixou realmente de fazer a vontade de Deus e foi fazer a vontade que achava por bem. Por isso, meus irmãos, quando ele diz aqui que eles iriam voltar para o Egito, ele está dizendo que eles iriam ser escravos. E escravos de quê? Escravos do pecado. A Bíblia diz, meus irmãos, a doutrina que nós conhecemos, que é a chamada depravação total, que nós éramos escravos do pecado. Mas como diz Efésios 2, capítulo 5, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, Ele nos deu a salvação, através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, existe um perigo muito grande de se abandonar a Deus. Porque quando nós abandonamos a Deus, nós vamos deixar de ser servos de Deus e nós vamos ser servos do pecado. Nós vamos estar, meus irmãos, andando com as nossas forças. Nós vamos querer fazer os nossos palácios. Nós vamos querer, meus irmãos, buscar ajuda em outra coisa
a não ser em Deus. Nós vimos aqui capítulos anteriores que Deus estava chamando as pessoas a voltar a eles, a Deus. Mas o que foi que esses homens e essas mulheres fizeram? Foram buscar refúgio aonde? No Egito, na Assíria, nesses povos. E Deus diz, olha, eles não sabem muito bem que esses povos só querem tirar deles. E Deus, meus irmãos, é o Deus que Ele é benevolente, é o Deus que Ele é bondoso. E esses povos não estavam sendo com eles. Mas muito embora eles estavam achando que eles estavam sendo bons com eles. E perceba de uma coisa, meus irmãos. Quando nós estamos afastados de Deus, quando muitas vezes nós não queremos saber de Deus, o nosso culto, meus irmãos, não vai ser aceito por Deus. Veja comigo, versículo 4. Não oferecerão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. O pão que comerem será como pão de pranteadores, e todos os que dele comerem ficarão impuros. Esse pão será exclusivamente para eles. Agora veja o finalzinho do versículo, ele diz, não entrará na casa do Senhor. Meus irmãos, toda vez que nós abandonamos a Deus, toda vez que nós buscamos uma idolatria, quando nós deixamos a Deus, esse culto não vai ser aceito. Por isso que a Bíblia, meus irmãos, é clara, quando nós vamos fazer a ceia, tomar a ceia, quando diz assim, examine-se o homem a si mesmo e beba o cálice. Está dizendo, olha, veja dentro de você. Você tem condições para isso? Ah, Senhor, eu não tenho. Porque, de repente, eu deixei de falar com alguém. Mas, se naquela hora você pedir perdão dos seus pecados e tomar a ceia aqui, depois desse culto, for falar com alguém, isso, meus irmãos, é perdão às pessoas. É isso que Cristo requer de nós. Mas o culto, meus irmãos, que muitas vezes é feito com um coração cheio de mágoa, um coração perverso, um coração que não quer saber de Deus, e mais assim com idolatria, meus irmãos, esse culto Deus jamais vai aceitar. Porque diz aqui o texto, e todos os que dele comerem ficarão impuros. Alguém que vai comer algo impuro, é porque aquele negócio é ruim. E nós sabemos que uma vez que aparece, ou na grande maioria das vezes que significa algo que eles tinham abandonado a Deus, eles tinham se tornado impuros. Ou seja, eles iam a um cativeiro, onde eles iriam ter pão, eles iriam ter tudo. Mas eles não iriam ter a presença de Deus. Meus irmãos, não existe coisa pior do que isso. Você ter tudo na vida. Ah, mas eu tenho uma vida boa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas você não tem a presença de Deus na sua vida. Você não tem o Espírito Santo de Deus. E a gente lembra sempre do Salmo 84, quando ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E meus irmãos estavam com saudade, porque eles iam adorar a Deus. Talvez quando esses homens e essas mulheres chegassem nesse cativeiro, eles dizem, rapaz, aqui lá a gente podia adorar a Deus, e aqui a gente não pode mais adorar a Deus. E por quê, meus irmãos? Por conta do pecado que eles tinham. Agora veja o versículo 5. O que vocês farão no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles fugiram por causa da destruição. O Egito os reunirá e Mênfis o sepultará. Os seus tesouros de prata ficarão junto às urtigas. Espinhos tomarão conta das suas moradas. Perceba que aqui ele faz uma pergunta. Ele diz, olha, o que vocês falam no dia da solenidade e no dia do Senhor? E aqui ele está fazendo isso, meus irmãos, já querendo saber o que eles iriam fazer no cativeiro. Quando eles se lembrassem no dia do Senhor. E ele diz, olha, porque todos eles fugiram. Mas no finalzinho do versículo 6 ele diz assim,
os seus tesouros de prata ficarão junto com as urtigas. E o que é urtiga, meu irmão? É uma planta daninha. Que você não quer chegar próximo daquela planta. E diz mais, espinhos tomarão conta das suas moradas. E aqui, meus irmãos, está algo bem interessante aqui. E aí a gente lembra sempre da palavra de Deus, como diz, o que adianta a gente juntar tesouro na terra e não ter tesouro no céu? Perceba bem que ele diz aqui, os tesouros de prata que vocês tinham ficarão com as urtigas. E os espinhos tomarão de conta das suas moradas. Ou seja, uma casa que é cheia de planta, de espinho, não tem como ninguém morar. Ou seja, meus irmãos, eles eram o chamado povo de Deus, eles achavam que Deus estava com eles, mas eles estavam em pecado, mesmo assim estavam prosperando. E eles achavam que Deus estava com eles. E agora vem o castigo de Deus quando diz, olha, tudo isso que vocês têm vai ficar para trás. Porque vocês não temeram o meu nome, vocês abandonaram o meu nome. É como se Deus dissesse, o que adiantou vocês juntarem tudo isso? Porque todo esse tesouro agora que vocês têm, não vai valer de nada. Você não tem como pagar e sair do cativeiro. Não, porque sou eu que estou mandando você para o cativeiro. E a Deus, meus irmãos, ninguém compra a Deus. A Deus ninguém vai comprar a Deus. E tudo isso, meus irmãos, por conta do pecado daquelas pessoas. Agora, perceba bem, meus irmãos, que o castigo de Deus que vem sobre nós, ele vem como retribuição do nosso pecado. Olha o versículo 7, o início, ele diz, chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Ou seja, meus irmãos, quando Deus castiga uma pessoa, quando Deus castiga uma nação, quando Deus faz qualquer coisa para castigar, meus irmãos, não é porque Deus ele é injusto, como algumas pessoas dizem. Mas como diz aqui o texto, chegou a retribuição. Retribuição de quê, meus irmãos? Do pecado das pessoas. Não existe pecado nenhum que nós vamos deixar de sofrer consequência. O crente, ele sabe muito bem que ele vai pecar e ele vai ter o perdão de Jesus Cristo. Mas ele vai sofrer as consequências disso, dependendo do seu pecado. Ele vai sofrer disso. Eu posso muito bem ser um crente em Jesus Cristo e de repente cair numa fraqueza e matar alguém. E aí eu me arrependo, mas eu tenho que pagar por aquilo. Porque eu sou um assassino diante das pessoas, embora que Cristo já me perdoou. Mas as consequências eu tenho que pagar. Ou seja, meus irmãos, embora que esses homens e essas mulheres se voltassem a Deus, eles iriam sofrer a retribuição do seu castigo. E no mesmo versículo 7 ele diz assim, Israel ficará sabendo, o profeta é um tolo, e o homem de espírito é um louco. Por quê, meus irmãos? Por causa da abundância da sua, o quê? Iniquidade, ó Israel, e do seu imenso ódio. Perceba bem, ele diz, olha, o profeta seria um tolo, e o homem de espírito seria um louco. Mas não era por, meus irmãos, qualquer coisa não. Ele diz, por causa da abundância da sua iniquidade. Perceba bem, meus irmãos, que naquela época, como nós já vimos, existiam os homens de Deus, existiam aqueles profetas que muitas vezes eles eram pagos. Ou então o cara tinha lá servido a Deus, então ele se desviou. Nós vemos isso aqui no livro de Oséias, capítulo 4, porque os sacerdotes eles tinham se desviado. Quando nós estamos lá em Amós, eu acho que é no capítulo 7, tem Amós falando com o sacerdote do templo. E o sacerdote chega e diz assim, ó, aqui você não pode pregar, porque aqui é o templo do rei. Ou seja, meus irmãos, o que ele está dizendo aqui é que esses profetas que seriam tolos,
e aqueles que teriam esse espírito, meus irmãos, é por conta justamente da iniquidade das pessoas. Agora, perceba uma coisa. Quando o profeta, ele é o homem de Deus, ele vai denunciar o pecado e ele vai estar sempre do lado de Deus. Olha o versículo 8. O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus. Ou seja, meus irmãos, os outros não estavam nem aí. Mas o que é que faz o profeta verdadeiro? Quando ele vê o pecado, ele está contra aquela nação pecaminosa. E porque ele está contra aquela nação pecaminosa, ele está do lado de, como diz aqui o texto, de meu Deus. Provavelmente aqui, meus irmãos, ele está falando de Oséias. Oséias foi o profeta que Deus levantou naquela nação no intuito de denunciar o pecado daquelas pessoas. E aí, meus irmãos, como eu disse de outra vez, eu vou repetir, alegre-se em Deus se você tem um líder que fala do seu pecado. Alegre-se em Deus se você tem um líder que vê você fazendo algo de errado e ele corrige você e ensina o caminho correto. E diz assim, ó, você está andando no caminho correto. A Bíblia diz que você tem que fazer isso. Eu estou aqui para ajudar você. Porque, meus irmãos, o homem de Deus, como nós vimos em outros capítulos, ele não está preocupado no bolso das pessoas. Mas ele está querendo salvar o seu rebanho. Glória a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o líder ele vai prestar conta diante de Deus do seu diante de Deus do seu rebanho. Mas claro que nós sabemos que aqueles que não são homens de Deus, muitas vezes eles não têm medo disso, eles não querem saber disso, eles querem apenas viver bem aqui na terra. Mas o profeta, o homem de Deus, ele é sentinela contra como ele diz assim, contra Efraim, claro, contra o pecado de Efraim. E o que é ser sentinela? É você montar a guarda. Opa, lá vem o pecado. Então ele já está de olho aqui naquilo. E quando ele vê tudo aquilo, ele vai falar. Claro, ele vai falar conforme a palavra de Deus. Ele continua dizendo, mas o laço do passarinheiro se encontra em todos os caminhos, e inimizade no templo de seu Deus. Perceba bem quando ele diz, inimizade contra o seu Deus. Perceba, meus irmãos, que em todo canto, quando ele diz assim, o laço do passarinheiro se encontra em todos os caminhos. O laço que a gente sabe é armadilha. E muitas vezes nós somos considerados como animais, como tipo ovelha, pomba, seja o que for. Nós muitas vezes firmados na palavra de Deus, aí sim nós temos discernimento. E essas armadilhas que vão surgir no meio do templo, no meio do nosso caminho, jamais nós vamos cair nela. Porque nós estamos firmados na palavra Amém. de Deus. Ele se afunda, versículo 9, ele se afunda na corrupção, como nos dias. Veja que ele está fazendo uma acusação contra eles. Como nos dias de Gibeá. Eles já tinham feito isso e agora eles estão fazendo de novo aquilo. E existe algo bem interessante, irmãos. É que Deus lembra disso. Olha o restante do versículo. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados que eles cometeram. Meus irmãos, não existe pecado que Deus irá deixar de punir. Mas eu fiz no meu quarto. Meu irmão, Deus sabe. E de uma hora para outra isso vai vir à tona. Nessa vida você vai estar diante de Deus. E Deus vai mostrar aquilo a você. Mas eu fiz, ninguém viu, não viu, meu irmão. Deus viu. Deus é aquele que está em todo canto. É aquele que a sua palavra diz assim, se eu subo ao céu, lá ele está. Se eu vou embaixo da terra, ele está também. Se eu vou lá dentro das águas, ele está também. Meus irmãos, esse
é o Deus que nós cremos. É o Deus que vai punir os pecados. Mas é um Deus que também, na hora que um pecador quer se reconciliar, ele está lá. Porque diz a palavra dele que todo aquele que escuta a palavra de Deus, todo aquele que escuta as suas palavras, o segue. O pecador, quando ele é redimido diante de Deus, ele vai seguir as palavras de Deus. Ele vai procurar, meus irmãos, não fazer mais isso. E no versículo 10 ele diz: encontrei Israel como as uvas no deserto. Vi os pais de vocês como as primícias da figueira nova. E aqui tem algo bem interessante. Ele diz: vi Israel como uvas no deserto. E deserto nasce alguma coisa? Vi Israel como uvas no deserto. Vi os pais de vocês como as primícias da figueira nova. Ou seja, meus irmãos, Deus está voltando lá para trás. E contando, tipo, querendo que eles pensassem como Deus tinha tirado eles. Como Deus chama Abraão, como Deus chama Isaac, como Deus chama Jacó, Moisés. Ó, lembrem lá da história de vocês. Vocês estavam como se fossem perdidos no meio do deserto. Mas o que foi que eu fiz com vocês? Eu tirei vocês do Egito. Mas esse povo, meus irmãos, que deveriam ter sido agradecido a Deus. Esse povo que não deveria ter se rebelado contra Deus. O que foi que eles fizeram com Deus? Eles se rebelaram contra Deus. Olha a continuação do versículo. Mas eles foram ao Baal Peor, consagraram-se à vergonhosa idolatria. E qual é a consequência disso? E se tornaram tão abomináveis como aquilo que amaram. Perceba bem, Deus está dizendo: olha, lembre-se da história de vocês. Eu chamei vocês, vocês são povo meu. Mas o que foi que vocês fizeram comigo? Vocês abandonaram. E como diz o texto aqui, vocês se consagraram à vergonhosa idolatria. E toda vez, meus irmãos, que nós caímos em um pecado, existe uma consequência. E Deus diz aqui, qual é a consequência? E se tornaram tão abomináveis como aquilo que amaram. O que foi que eles amaram? Eles amaram a idolatria. Se Deus abomina a idolatria, de certa maneira Deus estava abominando aquele povo. Por quê? Porque eles deixaram o seu Deus. E como eu disse no início, abandonar a Deus é voltar à escravidão do pecado. Quando você deixa Deus, você cai novamente no pecado. Agora, veja o resto das consequências. Versículo 11. Quanto a Efraim, a sua vergonha voará como ave. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar os seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum sequer. Ai deles, quando deles eu me afastar. Aos meus olhos, Efraim era como Tiro, plantando num lugar agradável. Mas Efraim se levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes o Senhor. O que lhes darás? Dá-lhes um ventre estéril e seios sem leite. Perceba que essa oração, meus irmãos, quando ele diz aqui no versículo 14, ele diz: dá-lhes ao Senhor. E o que o Senhor vai dar a eles? Ele diz: dá-lhes um ventre estéril e uns seios sem leite. Aí você diz assim: mas Deus está sendo um cara ruim aqui, né? Fazendo tudo isso diante deles, dizendo que essa glória como diz no versículo 11, logo no início, a glória voará como uma ave, ou seja, de repente um pássaro está aqui, você está alimentando ele, criando ele, seja o que for, quando você olha, ele voou. Ou seja, a glória foi-se embora e você não viu. Ou seja, meus irmãos, é algo passageiro.
Mas tudo isso, meus irmãos, tudo por conta do pecado de Israel. E no versículo 15 ele diz: toda a maldade deles se acha em Gilgal. Perceba bem, existe um lugar que toda maldade estava, que ele diz que é em Gilgal. É como se aqui tivesse começado toda a maldade. E eles seguiram essa maldade dessas pessoas. E Deus demais, foi ali que comecei a odiá-los. Perceba bem, meus irmãos, que aqui, quando ele cita Gilgal e outras cidades, aqui era onde tinha os templos. E aonde eles iam adorar a Deus. E o que é que Deus diz? Foi ali que comecei a odiá-los. Por quê, meus irmãos? Por conta do culto que eles estavam fazendo diante de Deus. Não era um culto que chegasse aos ouvidos de Deus como um cheiro suave. E por conta também, meus irmãos, da maldade daquelas pessoas. Olha o restante do capítulo, quando ele diz, do versículo 15: por causa da maldade de suas ações, eu os expulsarei da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Perceba, meus irmãos, que não existe ninguém. Ele diz, olha, todos os seus príncipes são rebeldes. Claro que nós sabemos que esses príncipes aqui, meus irmãos, deveriam ser aqueles que deveriam conduzir o povo. Mas quando, meus irmãos, não existe liderança, o que é que acontece? O povo cai no pecado. Não é assim que acontecia? Quando Deus levantava um juiz, o povo seguia. Quando Deus levantava alguém, o povo seguia. Mas depois que não tinha mais ninguém, o que é que acontecia? O povo seguia os seus próprios caminhos. Mas Deus, meus irmãos, é o Deus de misericórdia. Ele nunca deixou o seu povo no pecado. Ele sempre mandava alguém no intuito de falar com aquelas pessoas. E foi isso que ele fez aqui com o profeta Oséias. Ele podia ter mandado castigo sobre eles, como seria a chamada retribuição de Deus. Mas o que foi que Deus fez? Deus teve misericórdia com eles e mandou Oséias. E no versículo 16 ele diz: Efraim está ferido, secaram-se as suas raízes, não dará fruto, e mesmo que as mulheres voltem a dar à luz, eu matarei os seus filhos queridos. Percebam, meus irmãos, que aqui é uma repetição dos versos 11 e 12 desse mesmo capítulo. Se você der uma olhada, você vai ver isso, dos versos 11 e 12. E ele encerra, meus irmãos, no versículo 17, dizendo: o meu Deus os rejeitará. Mas a pergunta é, meus irmãos, por que Deus iria rejeitar esse povo? E vai estar mais abaixo a chamada resposta de Deus. Porque não lhe dão ouvidos e andaram sem rumo entre as nações. Deus iria rejeitar esse povo, Deus iria punir esse povo, porque esse povo não deu ouvidos a Deus. Esse povo andou sem rumo entre as nações. E aqui a gente lembra sempre de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele morre na cruz no intuito de nos dar salvação. Mas ele abre um caminho para a salvação. E quem é esse caminho? É ele mesmo. Ele abre esse caminho. E ele diz que todo aquele que entrar por ele será salvo. Todos aqueles que Deus deu a eles, a Cristo, será salvo. Por isso, meus irmãos, que nós não possamos ser homens e mulheres que possamos abandonar a Deus. Porque se a gente fizer isso, meus irmãos, nós vamos voltar a ser escravos do pecado. E nós vamos voltar a andar, como diz aqui o texto, sem rumo. Porque o nosso rumo, meus irmãos, aqui nessa vida é uma pessoa. E se chama Jesus Cristo. Amém. Se nós não temos o norte da vida de Jesus Cristo, quão miseráveis nós somos.
Mas se nós temos Jesus Cristo, meus irmãos, como diz a Bíblia, nós somos pessoas bem-aventuradas. Porque nós um dia nós conhecemos a Jesus Cristo e nós nos entregamos a Ele de todo o nosso coração. Por isso que Deus coloca essa palavra nos nossos corações e que nós possamos andar com Cristo sempre. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque quando nós caímos em pecado, o Senhor sempre nos corrige, o Senhor sempre fala aos nossos corações, ó Deus. E que o Senhor use, ó Deus, a Tua palavra, o Senhor use, ó Deus, pastores, o Senhor use líderes, ó Deus, no intuito de estar sempre confrontando o nosso pecado, ó Deus. E sempre, ó Deus, nos guiando no intuito de estarmos com Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Nos abençoa, Deus, e que nós não possamos andar com as nossas forças, mas que a nossa força ela venha de Ti, ó Deus. É isso que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. A palavra está com o pastor. Boa noite, graça e paz. É bom rever vocês. Depois de algum tempo, né? Pelo menos presencialmente, né? E falei com o Tiago semana, domingo, né? Para conciliar o momento para a gente vir celebrar a ceia com os irmãos. E aí, quarta-feira foi o mais viável para nós. Por conta da nossa carência em nossa igreja, nós estamos tentando não sair aos domingos só extremamente. Então nós estamos colocando a quarta-feira, não é? Então vamos pelo menos até dezembro marcar a última quarta-feira de cada mês. Eu vou estar aqui com os irmãos. Tá bom? Amém. Para a gente celebrar a ceia juntos e assim manter a comunhão com Deus e uns com os outros. Para a gente entender um pouco esse momento, para não ser somente um momento técnico, um momento material simplesmente. Celebrar a ceia é necessário, a gente vem, faz e vai embora e pronto. Eu gostaria que você, nesse instante, à luz de que nós ouvimos nessa noite, sobre o Deus que pune, não é, o seu povo. Note que os profetas menores, vocês têm estudado aqui, já está Amós, né? Agora estão em Oséias. Esse pessoal não está profetizando para outro povo, é para o povo de Deus, para o povo santo de Deus, ou seja, para nós, que pecamos, que erramos. Então a ceia do Senhor, nesse momento também, para a gente entender que não é um momento mágico, um momento santo que vai resolver todos os seus problemas. É um momento de reflexão, de você pensar quem você é diante de Deus, de Deus soberano, como você está, como nós estamos, e assim compreender que a ceia, não é isso que nós fazemos, e estamos seguindo, portanto, uma ordenança do Senhor Jesus, já que Ele, no momento, né, na noite última sua, junto com seus discípulos, Ele vai celebrar a Páscoa, que era costume dos judeus, não é? E vai dizer, façam isso agora em memória de mim, ou seja, não vai mais celebrar a Páscoa, não faz mais sentido, porque vocês têm agora a mim, eu sou o Cordeiro Pascal, que vou dar a vida por todos vocês. Então, de agora em diante, vocês vão celebrar a ceia, vão lembrar disso, e sempre vão fazer isso em memória de mim. Então, quando nós separamos esse tempo, né, de celebrar a ceia do Senhor, lembrar disso. Você está fazendo, cumprindo a ordenança do Senhor, e está fazendo isso em memória dele. Não é? Muitas vezes nós não conseguimos compreender a dimensão do que é isso. Não é simplesmente um pão que você come, um cálice de suco de uva que você toma. Isso é simbólico. Na verdade, você está lembrando do sacrifício de Jesus.
E esse mesmo povo, né, que Deus puniu por conta do pecado, havia para eles, como Oséias já diz em alguns momentos no seu livro, vai dizer depois, há uma esperança, e a esperança é Jesus, que nós temos. Ou seja, lembre-se que na ceia você está lembrando Jesus. Não é? Acho que ontem no nosso estudo, né, com o grupo de jovens, arrasou M, mas foi Moisés que falou, né? As pessoas se preocupam qual é o tamanho do prego, não é? Se o prego era quadrado ou se era pontudo, se preocupa se a coroa de espinho era 10 centímetros ou 2 centímetros, que perfuriu a perna. Você pode até pensar nesses detalhes, mas o âmago do texto, o central do texto, os evangelhos que tratam, os 4 tratam da celebração da ceia, não é? Em aspectos diferentes, mas a mesma história, vamos dizer assim, a centralidade é o sacrifício de Jesus. Isso sim você tem que lembrar, não é? E tem que pensar sobre isso. Pense o seguinte, esse povo que Oséias está denunciando o pecado, que Deus disse que ia punir e puniu mesmo, houve um restante desse povo, chamado remanescente, que foi preservado, que chega a Jesus, não é? Que chega a nós. Então, nós temos esse privilégio de ter sido alcançado pela graça de Deus e, portanto, lembrar disso. Lembre-se que, se Jesus não houvesse vindo ao mundo, né? O Deus feito homem, feito o que fez e ido à cruz morrer, era você que estava lá. E eu. Não é? Toda a justiça, toda a ira de Deus era sobre nós pecadores. Nós ficamos isentos disso por conta da ação de Jesus. O sacrifício dele nos livrou dessa ira de Deus. Amém? Amém. Pense nisso agora. Baixe sua cabeça e pense que aquela cruz era para você, era para mim. Pense que aqueles cravos, aqueles pregos, aquela coroa de espinhos era para atingir você e a mim. Mas Cristo tomou o nosso lugar e se fez justiça de Deus em lugar. Deus nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento tão sublime, esse momento tão marcante para as nossas vidas, que é relembrar o teu sacrifício feito na cruz. Teu Filho amado, teu único Filho, que foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Cumprindo assim a justiça em nosso lugar, Senhor. Nós somos imensamente gratos por isso. E te pedimos, ó Pai, que nesse instante cada um de nós tenha consciência de que é pecador, mas que é regenerado pelo sangue de Jesus. E assim sendo, pode celebrar a ceia, pode relembrar o sacrifício. Obrigado, Senhor, porque podemos ter essa liberdade de rememorar isso e simbolicamente comer do pão, beber do cálice, ó Pai, lembrando o sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Deve participar desse momento aqueles que foram batizados nas águas, são membros da igreja. Algum irmão que não seja membro da igreja, mas que membro de uma outra igreja, que pense como nós, que isso é um memorial. O pão continua sendo pão, o suco de uva continua sendo suco de uva. Não há nenhuma transformação ou transubstanciação, como alguns creem. Também não há nenhuma consubstanciação. Não há, o pão não se consubstancia em corpo, nem o suco de uva se consubstancia no sangue de Cristo. Apenas simbolizam o corpo de Cristo, traspassado pelos nossos pecados e o sangue dele derramado na cruz. Amém? Eu vou pedir que você que vai participar desse instante possa ficar em pé. Isso vai facilitar a distribuição dos elementos, tá bom? Nós vamos distribuir primeiro o pão. Você aguarda para que nós possamos comer tudo junto. Ele, irmão Tonino, distribua o pão.
Vamos ver se a gente lembra o 123. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. E pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Muito bem, todos têm o pão à mão. Comamos o pão nesse instante, lembrando do sacrifício de Jesus. Vamos agora receber o cálice com o suco de uva, simbolizando o sangue de Jesus. Vamos cantar a segunda estrofe, né? Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Fez nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Jesus Cristo também, na noite que foi traído, depois de pegar o pão, partir e dar aos discípulos, pegou o cálice. Esse é o cálice da nova aliança que eu faço com vocês. Façam isso em memória de mim. Bebamos todos. Senhor, é profundamente marcante para nós lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Te agradecemos, ó Pai, porque aprove a Ti derramar a Tua graça sobre nossas vidas, nos trazendo assim salvação em Cristo Jesus. Pedimos, ó Pai, que nós lembremos disso todos os dias. Que nós podemos todos os dias acordar e respirar, porque Tu és misericordioso conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vai recolher os cálices, nós vamos cantar a terceira estrofe. Se nós a Ti confessarmos e seguirmos a Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sem de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Nós vamos orar e dar a bênção nessa noite. Agradecemos os irmãos que estiveram presentes. Deus possa continuar a dirigi-los todos debaixo da sua graça, da sua proteção. Tá bom? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esses momentos de culto, de alegria, por termos de estar juntos como teu povo, irmãos em Cristo Jesus que somos. Obrigado pelo estudo da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a cada dia fugir da idolatria, eliminar os ídolos do coração, Senhor, para que só tu tenha lugar em nossos corações. Nos ajuda a aprender com a tua palavra e assim praticá-la como devemos fazer. Pedimos ao Pai que tu aceites o nosso culto nessa noite. Nos leves em paz aos nossos lares, ao término do mesmo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.